Ok, então muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Agradecer também aos dois convidados que temos hoje aqui presentes. E bem-vindos a este quinto webinar da iniciativa Acelerar 2025 do Pacto Português para os Plásticos. Esta iniciativa, como sabem, tem como objetivo acelerar a ação e o progresso para o alcance das metas de 2025 do Pacto Português para os Plásticos. E como é habitual, antes de iniciarmos a sessão, dou aqui assim umas breves notas acerca do funcionamento da mesma. Portanto, a sessão será composta por duas apresentações, seguidas no final das duas apresentações por um período de perguntas e respostas. No período de perguntas e respostas, poderão colocar as vossas questões aos oradores ou por escrito no bate-papo ou oralmente através da função de levantar a mão. Pedia que durante as apresentações mantivessem os microfones desativados, ativando depois só na altura das perguntas e respostas se tiverem questões. Muito bem, então o tema do webinar de hoje é o Tratado Global para os Plásticos, que está a ser tratado e discutido no seio das Nações Unidas. E para nos falar desta temática, temos hoje dois convidados, a Thais, da equipa global da New Plastic Economy, da Fundação Ellen MacArthur, e o António Miguel Luís, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A Thais integra a equipa global New Plastics Economy na Fundação Ellen MacArthur, que visa repensar e redesenhar o futuro dos plásticos, baseada no conceito da economia circular. Com larga escala na área da sustentabilidade, no setor privado na América Latina, a Thais integrou a Fundação em 2020 e mudou-se para Londres, onde é responsável pelo desenvolvimento dos pactos dos plásticos em diversos países, como a África do Sul, Quénia, Chile, Canadá, Estados Unidos e Portugal. E a Thais também nos vai acompanhando aqui assim, fazendo a ponte com a Fundação Ellen MacArthur. É formada em Marketing e está finalizando um mestrado em Direitos Humanos na Universidade de Londres. Temos também connosco hoje o Miguel Luís, que trabalha atualmente na Embaixada de Portugal em Nairobi, onde é o representante permanente adjunto alternativo de Portugal, junto do Programa das Nações Unidas para o Ambiente e do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Tendo ainda a seu cargo o acompanhamento das restantes organizações multilaterais presentes na única sede das Nações Unidas do Sul Global. É atualmente o ponto focal do Grupo dos Amigos Nairobi para combater o lixo marinho e poluição por plásticos, bem como parte integrante da Task Force Nacional responsável pelo acompanhamento das negociações que tem em vista um acordo internacional legalmente vinculado para aplacar a poluição para os plásticos, o tratado que estamos a falar. Vamos começar esta sessão pela apresentação da Thais, seguida depois pela apresentação do Miguel e, como já referi, no final teremos um habitual período de perguntas e respostas. Muito obrigada a todos, especialmente muito obrigada aos nossos oradores de hoje e Thais, passo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Eu trouxe aqui alguns slides para dividir com vocês. Vou falar um pouco das negociações do tratado e, claro, também um pouco da perspectiva da Fundação Ellen MacArthur em relação ao que tá sendo negociado. Então, vou dividir aqui a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. Tá ótimo. Então, vou falar um pouquinho do processo do tratado, aonde que a gente está dentro da linha do tempo da negociação do tratado, e, como eu disse, eu vou falar um pouco qual que é o nível de ambição que a gente, né, como Ellen MacArthur Foundation, esperamos para um tratado global para a poluição plástica, nós que temos trabalhado com esse tema já há bastante tempo, através do Global Commitment, dos pactos dos plásticos, então numa esfera, né, das ações voluntárias. Então, a gente está trazendo agora a perspectiva do que a gente esperaria em relação a um tratado global legalmente vinculante da ONU.
Um pouco de contexto, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para garantir que está todo mundo na mesma página, né? Em março de 2022, os Estados-membros da ONU concordaram a respeito de um mandato para iniciar as negociações de um tratado para combater a poluição plástica, e foi estabelecido o Comitê de Negociação Intergovernamental, que eu vou falar várias vezes aqui, que é o INC, e esse comitê se encontra a cada 6 meses, para que um tratado seja negociado ao longo desses encontros e para que o tratado seja, de fato, adotado até o final de 2024, que, comparado com outros processos, outras convenções e tratados internacionais, um cronograma bastante ambicioso, bastante curto. O primeiro ANC aconteceu em Uruguai, em novembro de 2022, e a função dele era majoritariamente ter discussões processuais, né, discussões de como seria o processo das negociações por si só. E entre final de maio e início de junho de 2023 aconteceu o Encontro de Paris, o ANC 2, e a expectativa de que ele seria já o encontro onde os primeiros debates mais substanciais sobre o tema mesmo, sobre os elementos específicos do tratado, aconteceriam. É esperado que os principais pontos de discordância ou de debate para as negociações sejam sobre a estratégia de redução da poluição. Quando a gente fala sobre redução de poluição plástica, um olhar de que seja produzido menos plástico versus um outro olhar que é de que se precisa reciclar mais. E também o aspecto da estrutura de como pode-se atingir esse objetivo de redução, que seriam através de regras globais, legalmente vinculantes, ou uma abordagem voluntária, uma abordagem a nível nacional. Então, esses são temas que a gente espera ver que sejam bastante debatidos aí ao longo dos próximos anos. E a gente enxerga que a principal oportunidade de influenciar o que que se chama de Zero Draft, que é o primeiro texto legal que vai ser basicamente o início das negociações do que vai ser de fato, do que vai entrar de fato no texto do tratado. A janela de oportunidade de influência nesse documento entre abril e setembro desse ano, né? Então, quando que a gente espera que os temas sejam, de fato, discutidos entre os Estados-membros. Esse é o timeline, o cronograma completo, né? A gente, como eu falei, a gente já passou pelo ANC1 e ANC2, e a cada 6 meses outros encontros vão acontecer. A expectativa desse Zero Draft é que aconteça, eu preciso até atualizar um pouco esse cronograma, é que ele seja publicado antes do terceiro encontro, que vai acontecer em Nairobi, em novembro. A gente está aqui agora, né, logo depois do ANC2, e a expectativa é que até final de 2024 o texto seja finalizado, para que em 2025 haja, de fato, a ratificação dos países. Duas coisas que aconteceram já antes do ANC2, que eu acho que é importante reforçar aqui, é que tanto as organizações que são observadoras, né, que não são Estados-membros, né, não fazem parte da negociação em si, mas fazem parte desse grupo de stakeholders que está influenciando as negociações, puderam fazer submissões para a UNEP, né, para a ONU Meio Ambiente, que é quem está fazendo o secretariado desse processo, e, em seguida, os Estados-membros fazem as suas submissões também para que os pontos de vista deles sejam publicados, estejam disponíveis para as negociações. E isso vai se repetir antes do ANC3, né? Então, eu estou dizendo isso porque já existem muitos documentos publicados no próprio site da ONU Meio Ambiente, tanto de stakeholders que não fazem parte da negociação, né, que não são Estados-membros, quanto dos Estados-membros, e isso é um processo que provavelmente vai se repetir aí ao longo do cronograma todo. A nossa visão, aí eu estou falando nossa da Ellen MacArthur Foundation, mas também de muitas outras organizações não governamentais que trabalham com esse tema, é que regras globais legalmente vinculantes, no nosso ponto de vista, são vitais para um tratado ambicioso. A gente não pode depender apenas de planos de ações nacionais,
que é o caso de alguns outros tratados e convenções internacionais. Então, assim, baseado em aprendizados anteriores, a gente acredita que é preciso que haja pelo menos algumas regras que sejam globais e que sejam legalmente vinculantes. A gente acredita que uma abordagem de economia circular completa seja necessária, incluindo medidas upstream, né, que não seja um tratado voltado somente à reciclagem ou a gerenciamento de resíduos, para que, de fato, a gente consiga fazer com que esse tratado auxilie na transição para uma economia circular completa. A gente acredita que medidas a respeito do tema de reuso também deveriam ser incluídas no tratado para endereçar barreiras de escala que a gente vê hoje. E, por fim, a gente acredita que embalagens e outras aplicações de uso único deveriam ser priorizadas num tratado de poluição plástica. E, voltando aqui ao cronograma, eu coloquei um destaque aqui a um documento chamado Options Paper. A visão que eu dividi com vocês é a visão que a gente tem hoje de uma forma completa do tratado, e o primeiro documento a ser publicado pela ONU Meio Ambiente foi um documento chamado Options Paper, que é um documento que resume todos os posicionamentos já feitos pelos países, pelos Estados-membros até então, que é quase que a fonte de informação, né? É o primeiro documento que vai gerar insumos para o Zero Draft, que vai ser o primeiro texto legal a ser negociado. Então, o Options Paper foi o primeiro documento que foi publicado que todos os stakeholders puderam reagir, né? E aí, eu vou dividir aqui com vocês qual foi a nossa reação ao Options Paper. O Options Paper foi publicado antes de Paris, e a gente acredita que ele tenha muitos elementos muito importantes, mas tem alguns elementos que poderiam ser fortalecidos, como, por exemplo, o tema de reuso. O reuso é mencionado no Options Paper, mas ele não foi apresentado como um conceito totalmente, muito bem desenvolvido. Então, por exemplo, medidas que facilitariam a harmonização de infraestrutura para reuso, por exemplo, deveriam ser consideradas dentro do tratado. O tema de reciclabilidade, ele foi incluído dentro do Options Paper, mas é muito importante, do nosso ponto de vista, que a gente vá além de reciclabilidade técnica e que seja mencionado o tema de reciclabilidade na prática e em escala, que é o conceito que a gente usa no Global Commitment, nos pactos dos plásticos, e esse ponto de reciclabilidade na prática em escala não foi mencionado no Options Paper. E o ponto do EPR. Atualmente, a linguagem sobre EPR no Options Paper é branda, então a gente acredita que esse seja um ponto que precisa de melhoria se a gente quer, de fato, que EPR seja mandatório e que tenha um papel-chave na solução de gerenciamento de resíduos. E, por fim, o tema de eliminação de plásticos problemáticos e evitáveis. A gente apoia e suporta a opção apresentada aqui no Options Paper, que é de se estabelecer um critério que determine e priorize a eliminação de plásticos problemáticos. E a gente gostaria de reforçar que já existem pontos de partida, já existe um grande alinhamento entre stakeholders nesse tema, e o tratado poderia usar essas listas de plásticos problemáticos já produzidas por iniciativas voluntárias, como, por exemplo, as listas publicadas pelos Pactos dos Plásticos, inclusive o de Portugal. Então, esses tinham sido os nossos pontos que a gente comentou, né, sobre o Options Paper, e a gente tinha uma expectativa como resultados, né, outcomes do ANC 2. Primeiro, que o comitê definisse o Zero Draft como um next step, né, como um próximo passo depois do ANC 2, e que essa linguagem legal começasse a ser produzida antes do ANC 3. E a gente gostaria de ver um fortalecimento de temas como reuso, reciclabilidade na prática, em escala e EPR. Então, eu falei um pouco do qual era a nossa expectativa, do que aconteceu antes de Paris, e aqui eu vou explicar um pouco o que aconteceu de fato em Paris. Em Paris houve mais de 1.700 participantes dentro desse encontro, sendo 169 Estados-membros,
e 900 observadores, né, entre ONGs, entidades da ONU e outras organizações que participaram desse encontro. A agenda inicial, a agenda que foi publicada antes do encontro acontecer, ela previa uma quantidade grande de discussões, desse contact groups aqui, que de fato são as sessões onde o tema central e mais substancial do tratado aconteceriam. Na prática, o que aconteceu foi que essas discussões mais temáticas, elas só começaram a acontecer na quarta-feira à noite. Entre segunda e quarta, houve uma extensão muito grande das discussões mais processuais. Então, houve um pouco de desapontamento de alguns stakeholders em relação a isso, mas... desculpa, eu vou chegar lá no mas daqui a pouco. Só para chegar no... houve também... a gente conseguiu observar durante o INC2 que a posição dos países estão, de fato, divididas entre regras globais e planos nacionais e a abordagem da economia circular completa versus medidas downstream. Então, aqui tem alguns exemplos de quais são os países que estão apoiando mais regras globais ou versus ações que sejam lideradas mais nacionalmente. O HAC, não sei se vocês ouviram falar, né, é o High Ambition Coalition, é um grupo de mais de 50 ou mais de 60 países que estão apoiando um tratado ambicioso. Portugal faz parte desse grupo. Então, todos os grupos que assinaram o High Ambition Coalition apoiam uma abordagem de regras globais. E países como Estados Unidos, Arábia Saudita e Singapura tendem a apoiar mais ações nacionais. E quando a gente fala sobre esse outro tema de discordância, enfim, de conversas, de debates, entre uma abordagem do tratado ser mais de economia circular mais completa versus somente focada em reciclagem, a gente vê de novo o High Ambition Coalition, como por exemplo a União Europeia e a Austrália fazendo bastante o ponto de que deveria ser um tratado sobre todo o ciclo de vida do plástico. Tem alguns países que estão mais focados em downstream, como, de novo, Estados Unidos, Singapura, Malásia, e tem alguns países que estão meio no meio do caminho, que estão ainda procurando soluções que não necessariamente têm seu ponto de vista já finalizado, como, por exemplo, a Turquia e o Brasil. E aí, então, como resultados oficiais do ANC2, que de fato, como eu estava dizendo antes, né, tipo, apesar de que muito tempo se levou para continuar as discussões processuais e somente 2 dias na prática houve para discutir a parte mais temática e qual que seria o mandato que se estabeleceria dali para frente. Apesar de ter sido menos tempo, de fato, o INC estabeleceu o mandato para que se desenvolva o Zero Draft, baseado nas discussões e nas opções exploradas até agora. Então, isso a gente viu como um ponto positivo, como um sucesso assim, desse encontro. Ao mesmo tempo, essas discussões processuais elas ainda não acabaram. Então, os países, os Estados-membros ainda não acordaram nas regras. Miguel mandou aqui um e-mail. Oi? Pode continuar, Thaís. Tá bom. Então, isso significa que os Estados-membros estão trabalhando sob regras provisórias e isso dá espaço para países atrasarem o processo. Então, não é o ideal, mas é o que de fato aconteceu no ANC2. E outra coisa que foi acordada foi, novamente, submissões, né, documentos que sejam submetidos para serem levados em consideração nesse processo de negociação vão ser recebidos pela ONU Meio Ambiente, né, através do site da ONU Meio Ambiente. Por não Estados-membros até 15 de agosto e por Estados-membros até 15 de setembro. Então, como eu disse, a interpretação dos stakeholders ela varia um pouco em relação a se o ANC2 foi positivo ou negativo.
a gente viu tanto algumas frustrações por essas longas horas que foram usadas para discutir as regras processuais versus os temas mais centrais do tratado, e muitos celebraram o tema do Zero Draft ter sido, de fato, um ponto endereçado por esse comitê. Então, a expectativa é que tem muitos stakeholders estão se mantendo otimistas em relação a uma negociação produtiva no ANC3, que vai acontecer em Nairobi no final desse ano, em novembro de 2023. E, finalmente, aqui eu queria mostrar um pouco, então, quais são as expectativas daqui para frente. Então, aqui é só mostrando dentro do timeline quais são essas datas que eu falei. Então, aqui, até 15 de agosto é o deadline para stakeholders fazerem submissões, stakeholders que não são Estados-membros, né? Aqui, 15 de setembro é a data prevista para que os Estados-membros façam a sua submissão, e o Zero Draft, a expectativa é que ele seja publicado até meados de outubro, ou seja, antes do ANC3, que vai acontecer em Nairobi em novembro. E, para terminar minha apresentação, eu queria, como a gente tem aqui um grupo de membros do pacto, né, então eu sei que a gente tem um número grande de empresas, né, que fazem parte do pacto, eu gostaria de mencionar também a Business Coalition for Global Plastics Treaty, que é uma coalizão que está sendo organizada, enfim, que está sendo coordenado pela WWF e Ellen MacArthur Foundation, mas é uma coalizão de empresas, né, de businesses, e hoje tem mais de 100 organizações que já endossaram a Business Coalition, que é basicamente o grupo de empresas que está solicitando, que está apoiando um tratado ambicioso e totalmente de acordo com a visão da Ellen MacArthur Foundation, da WWF, em relação a um tratado ambicioso que seja de economia circular como um todo, não somente voltado à reciclagem. Então, mais de 100 organizações de toda a cadeia de valor já assinaram, e a Business Coalition tem um website com a visão, e se vocês virem a visão da Business Coalition, ela é muito próxima à visão dos pactos, dos plásticos. Então, basicamente, é uma continuação, né, do trabalho que a gente já começou num aspecto, num espaço, né, de ação voluntária, mas agora trazendo como uma oportunidade de transformar isso na base da negociação de um tratado. Então, se alguém tiver curiosidade ou vontade de participar dessa coalizão, eu vou mandar essa apresentação para a Cristiane e para a Patrícia, e aí toda o passo a passo para fazer parte está publicado no site. E era essa a minha apresentação. Então, vou parar de dividir a minha tela aqui. Eu sei que a gente vai ter tempo para perguntas no final aqui da sessão. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Sim, já temos aqui pelo menos uma pergunta no chat, mas vamos fazer a apresentação do Miguel Luís agora também. Miguel, quando quiser. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia, e obrigado, Thaís, pela apresentação. A verdade é que já me tirou muito do que eu ia dizer, e assim vou tentar passar um bocadinho mais rápido para também não sobrecarregar os participantes. É bom ver que em algumas coisas a União Europeia e Portugal, através da União Europeia, está alinhado com os stakeholders. Pronto, eu vou então começar a minha apresentação, só em regime de curiosidade. Estão a ver a apresentação? Sim? Perfeito. Só em termos de curiosidade, só mostrar-vos uma imagem. Esta imagem que vemos aqui é de um senhor em Dandora, que é a maior lixeira do Quénia, e como podem ver, o problema da poluição por plásticos no Quénia é bem presente. É verdade que é uma coisa pelo mundo todo, mas que sem dúvida no sul global, em termos de exposição, toma outros contornos. Indo rapidamente para o contexto, a Thais fez muito bem no contexto relativamente ao tratado. Eu vou só um bocadinho mais atrás, porque também para explicar um bocadinho da posição portuguesa ao longo deste processo.
O processo dos plásticos, apesar de, em Portugal ainda não tem grande atenção mediática, mas apesar de toda a atenção que está a ter agora, é um processo que começou na primeira sessão da UNEA, aliás, até antes nas sessões do Governing Council, mas a sério começou na Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente na primeira sessão, e ao longo destes anos, ao longo destes 10 anos, 10, 12 anos, em todas as assembleias tivemos uma resolução sobre plásticos, no início muito concentrados no meio marinho, com Portugal a ter uma posição muito ativa nestas discussões, e isto foi avançando até a UNEA 5.2, onde foi aprovada a resolução. 2 pontos em relação aqui à UNEA 5.2. Em primeiro lugar, na preparação do que foi a decisão UNEA 5.14, Portugal esteve na presidência do Conselho da União Europeia entre janeiro e junho de 2021, onde, entre outras coisas, começamos a preparar com os parceiros que acabariam por apresentar a resolução que foi a base para a resolução final. Começamos a preparar o texto e começamos a ter alguns debates, com destaque para uma conferência ministerial que aconteceu na Alemanha, em que Portugal preparou a posição europeia. Em simultâneo, a partir de junho de 2021 e até junho de 2022, Portugal teve, através desta embaixada aqui em Nairobi, a presidência do Comitê de Representantes Permanentes, para além da discussão normal que houve em termos deste assunto, de relembrar que na UNEA 5.2 houve 3 resoluções sobre plásticos, uma do Peru e do Ruanda, que acabaria por ser a base para o texto final, uma sobre o Japão, na mesma linha e que em muito se conseguiu unir com a proposta feita pelo Peru e pelo Ruanda, e uma terceira sobre a Índia, que surgiu muito tarde na preparação da UNEA e que era completamente concentrada em medidas voluntárias, e não será surpresa que continua a ser a posição que eles mantêm nas discussões agora sobre o tratado. Para além de ter que navegar nisto tudo em questões substantivas, no dia 24 de fevereiro, quando estávamos em pleno OECPR, em plenas negociações, começou a agressão russa à Ucrânia e coube a Portugal também garantir que a resolução que foi aprovada não era chumbada, porque esse perigo esteve em cima da mesa. Houve um perigo da Federação Russa bloquear as resoluções todas, porque a Ucrânia queria bloquear uma resolução que a Federação Russa estava a apresentar, e esta conversa que nós estamos a ter agora, se não fosse o trabalho da embaixadora na altura aqui de Portugal, talvez não a tivéssemos a ter. Adicionalmente, Portugal criou uma iniciativa aqui em Nairobi, que é o Grupo de Amigos de Nairobi para combater o lixo marinho e a poluição por plásticos, que, como a Patrícia disse no início, neste momento eu sou o ponto focal, conjuntamente com o colega do Chile, cuja embaixada criou isto connosco. Muito rapidamente, o Grupo de Amigos de Nairobi continua a funcionar, continua a preparar as sessões do ANC localmente, e tem em vista a preparação de um evento um bocadinho maior agora para o ANC 3 aqui em Nairobi. Portugal continua a ser o co-chair com o Chile e basicamente fazemos a mesma coisa que estamos a fazer aqui. Organizamos webinars, organizamos discussões. A verdade é que este papel do webinar e discussões abertas na preparação para a UNEA 5.2 foi bastante importante, porque ainda não havia co-facilitadores designados, e o grupo por exemplo, a Fundação Ellen MacArthur participou em vários dos nossos webinars. O grupo acabou por ser o momento de discussão que os Estados-membros tiveram antes das consultas informais, e nós focamos em questões técnicas que ajudaram a preparar a resolução, em questões próprias do processo do tratado, que depois levou a uma resolução tão compreensiva como a que surgiu, e com o target de acabar as discussões em 2024. Eu não sei o que é que nós tínhamos na cabeça na altura, mas de certeza que vamos fazer o melhor para conseguir atingir este objetivo. Continuando neste contexto histórico, o processo começou com um grupo de trabalho ad hoc no Senegal, que teve como função calendarizar o que é agora o ANC1, ANC2 e todas as sessões que vamos ter até ao fim do processo, calendarizar mais ou menos, dar-lhes um intervalo de tempo, e depois definir as regras de procedimento. Aqui começou a discussão que vamos falar várias vezes durante esta discussão, a discussão das regras de procedimento. Conseguimos acordar quase tudo, foi difícil, não conseguimos fazer em plenário, tivemos que ir para grupos de trabalho informal, e ficou em aberto
os direitos de voto das organizações económicas regionais, que é um nome muito burocrático para a União Europeia, que basicamente é a única organização económica regional que vota neste processo, e ficou em aberto e continua em aberto e abriu asa a outras discussões. Dou a nota, no entanto, que na teoria, na altura, foi este único parágrafo que ficou em aberto. Passando uns meses à frente, fomos para o Uruguai, aqui começamos a ver os problemas geopolíticos a acontecer, com a Federação Russa a bloquear as nomeações do grupo do Ocidente da Europa e outros, e com vários candidatos a apresentar-se no grupo do Oeste da Europa, para além da Rússia e da Ucrânia, a Geórgia e a Estónia, que acabaram por ser os eleitos no ANC2. No entanto, tivemos um pedido ao secretariado que elaborasse o tal documento de opções que a Thais referiu, um documento de opções para os elementos do instrumento, com base numa abordagem holística de todo o ciclo de vida de plásticos, incluindo objetivos, disposições substantivas, obrigações fundamentais e mais uma série de coisas. As divergências que a Thais falou, e que eu não me vou aprofundar muito mais para não repetir, começaram já aqui. Nós contávamos neste pedido do secretariado de documento de opções, houve países que tentaram desde logo apresentar a sua posição, ainda que muito rudimentar, e logo aí começamos a ver que as divergências que nos vão acompanhar durante o processo todo tinham surgido. Do ponto de vista de negociadores, é bom ter percebido logo desde o início onde é que estavam as principais divergências. Foi bom perceber que a habitual divisão norte-sul, leste-oeste, neste caso, em alguns temas, não se aplicava, porque os produtores de plástico não estão todos no norte global, os produtores de petróleo não estão todos no norte global, então outros conflitos de interesse que têm marcado este processo, indubitavelmente, ficaram patentes desde o início, e a verdade é que depois nos dá um bocadinho mais de margem e de saber com quem é que temos que falar quando estamos a negociar. Passando para a França, a Thais mais uma vez resumiu muito bem o que aconteceu. Eu tentei fazer aqui um exercício de obstáculos e qual foi os resultados depois desses. Miguel, deixa-me só interromper. Eu não sei se está a passar slides, é que nós estamos a ver ainda só a capa. Não sei se entretanto era... Estava. Deixa-me lá tentar novamente. Então... Obrigado. Obrigado, okay. Patrícia. Deixa-me tentar novamente. Tínhamos experimentado antes de começar e ele estava a funcionar bem. Vamos ver agora. Peço imensa desculpa, eu estava aqui todo entusiasmado a falar e vocês não estão a ver nada do que eu estava a dizer. Conseguem ver? Sim, agora sim conseguimos. E se eu passar, também conseguiram ver a passar? Sim, agora vimos a passar, sim. Perfeito. Okay. Obrigada. Peço desculpa por ter continuado e não ter percebido. Pronto, Paris. A geopolítica continuou, como é óbvio, depois o resultado que conseguiu surgir foi através de eleições, os Estados Unidos e a Suécia pelo grupo ocidental, e no caso do grupo do oeste da Europa, a Rússia, Estónia e a Geórgia. Relativamente às regras de procedimento, e como a Thais referiu, muitos viram isto como uma medida de tentar atrasar as negociações, tentar atrasar o processo, que conseguiram. A verdade é que houve delegações, nomeadamente a Arábia Saudita, o Brasil, que claramente iam com o trabalho de casa feito, e que, no nosso entender, Portugal e a União Europeia conseguiram uma vitória. Esta declaração interpretativa que surgiu como maneira de prosseguir não é para nós o ideal, porque o que havia até então era uma regra que permitia votos, se necessário, para decidir questões substantivas, uma votação, por maioria de 2/3, e o que aconteceu neste momento é que puseram lá uma notazinha a dizer que essa interpretação não é igual entre os Estados-membros todos e que, como tal, deverá ser aplicada a regra de consenso, o que poderá permitir a certas delegações com outros interesses bloquear o processo se necessário.
O problema do consenso também nos leva, no nosso entender, a União Europeia e Portugal, ao least common denominator, ou menor denominador comum, e poderá sem dúvida baixar a ambição do tratado, algo que nós queremos evitar. Depois houve alguns obstáculos na representação dos stakeholders, até achei que a Thaís ia referir isso, devido aos problemas, devido ao tamanho do complexo das Nações Unidas em Paris, que, se não me engano, foi na Unesco, espero não estar a dizer nenhum erro, devido ao limitado tamanho, a participação dos stakeholders foi reduzida, em termos de badges, e isso, como é óbvio, não nos trouxe a participação inclusiva, que pelo menos a União Europeia e Portugal veem como completamente necessária para atingir um tratado ambicioso. No entanto, conseguimos que o Zero Draft, que era o principal objetivo do IMC2, fosse que o Chair, conjuntamente com o Secretariado, fosse mandatado para o fazer. Temos agora o IMC3 em Nairobi, eu aqui não vou dedicar muito tempo, a Thaís já nos disse, stakeholders até 15 de agosto, Estados-membros até 15 de setembro. A diferença neste timeline, e daí se calhar depois também a diferença no documento de opções, e acredito que se repita novamente no Zero Draft, é que o objetivo de ter este mês de diferença é que as submissões dos stakeholders informem as submissões dos Estados-membros, porque a verdade é que isto é um processo intergovernamental, portanto o Secretariado, na teoria, só poderá considerar submissões por escrito dos Estados-membros. Isto vai ser antecedido por uma reunião preparatória, no dia 11, que recebemos hoje o convite para discutir outras questões que não estavam no documento de opções, nomeadamente os princípios e o escopo do tratado, e por consultas regionais. Relativamente às expectativas, ainda não há muitas. Nós ainda não temos o documento, queremos que o documento seja o mais ambicioso possível, queremos que desde o início identifiquemos quais são os pontos de maior divergência na linguagem propriamente dita, que é para permitir depois ao ANC4 e ao ANC5 resolver isso para conseguirmos terminar em 2024. Quanto a Portugal, é a nossa participação nacional e a forma como nos organizamos, e eu aqui peço aos colegas da APA, que já vi que estão presentes, se eu disser alguma barbaridade, para me interromperem e dizerem que eu estou a dizer completamente errado. Em Portugal, a liderança do processo está sobre o Ministério do Ambiente e Ação Climática, com todas as suas agências especializadas, nomeadamente a APA, e depois é um trabalho complementado pelos negócios estrangeiros, através do Serviço de Organizações Internacionais, e pelo Ministério da Economia e Mar, JE, e entre todos tentamos definir a posição nacional, que depois é veiculada por dois caminhos. Em primeiro lugar, pela União Europeia. Os Estados-membros mandataram a Comissão Europeia para negociar o tratado em nome dos 27 Estados-membros, em todos os ANCs, e ao longo do processo temos discussões sobre a posição europeia sobre as diferentes questões, que eu posso depois tentar, com base em perguntas, estender-me um bocado, mas a verdade é que temos possíveis 12 obrigações e nós temos uma posição europeia definida para cada uma delas, portanto, ia demorar aqui um bocadinho a conseguir falar sobre todas, portanto, se calhar é melhor responder numa base de perguntas que possam surgir. E depois, através do que a Thaís já falou da Ambition Coalition, Portugal foi um dos países, a Ambition Coalition é co-presidida pela Noruega e pela Ruanda. Nós fizemos parte do primeiro grupo de países a ser contactado para fazer parte, por causa do nosso trabalho, até a UNEA 5.2 e do trabalho do Nairobi Group of Friends, do grupo de amigos de Nairobi, e temos também uma participação ativa no mesmo e na definição das posições da Coalition. Adicionalmente, Portugal fez uma contribuição monetária para a participação dos países menos desenvolvidos, dos Least Developed Countries, no ANC1, no Uruguai. Agora, para o país, não o fizemos, mas está na calha fazer novamente para Nairobi. E, simultaneamente, continuamos com o trabalho do Grupo de Amigos de Nairobi e uma terceira componente
Começamos antes do INC 2, Diálogos em Português. Começou como um evento em Genebra, através da Geneva Environment Network. O diálogo foi completamente em português e contou com a presença de todos os Estados-membros da CPLP, bem como membros da sociedade civil. Após isto, surgiu uma série de diálogos informais, que, entre outras coisas, já definiu a posição dos Estados-membros, que foi depois refletida na declaração ministerial do Encontro de Ministros do Ambiente da CPLP, e continuamos. O objetivo é tentar capacitar países com menor tecido humano para dar resposta a todas as componentes deste processo. Está na calha, quando sair um novo documento, uma tradução para português do Zero Draft, que é para permitir aos nossos colegas na CPLP, aos outros Estados-membros da CPLP, terem acesso ao mesmo nível de informação. E pronto, e é isto. Eu aqui lançava também um desafio às perguntas, que era também perceber um bocadinho do nosso lado de que forma é que podíamos tornar a participação em torno da posição nacional um pouco mais abrangente e de que forma poderíamos tentar levar a visão de toda a gente e não só a nível governamental, que às vezes falha um bocadinho este multi-level governance, mas pronto, fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Nós temos aqui já duas perguntas no chat. Eu vou começar, vou ler a primeira. Há algum tipo de articulação entre este tratado e a visão da União Europeia para os plásticos, o Green Deal ou a legislação que está a ser produzida? Estando a Europa à frente do resto do mundo neste tema, será que este tratado pode trazer valor acrescentado para os países europeus? E já agora vou ler a segunda pergunta, que é capaz de se poder também aqui interligar, que diz assim: mais do que o processo de negociação, tal como referia na pergunta anterior, seria importante para este painel, portanto aqui para deste webinar, perceber como é que o tratado impacta as medidas já em curso na União Europeia. Quem quiser responder. Miguel, quer dar seu ponto de vista? Depois eu sigo e dou o meu. Posso começar. A verdade é que a União Europeia, desde o início neste processo, é um dos principais impulsionadores do trajeto, de ser um acordo legalmente vinculativo e não ser medidas voluntárias, e a verdade é que provavelmente o resultado final, principalmente se formos por consenso, será em volta do list do menor denominador comum, e é provável que muitas destas obrigações estejam já alinhadas ou sejam ainda menos ambiciosas do que o papel que a União Europeia tem neste momento e das medidas que a União Europeia estão a tomar. A verdade é que se houver medidas mais ambiciosas, e de um ponto de vista pessoal, aqui não negócios estrangeiros, mas de um ponto de vista pessoal, eu espero que a ambição suba de forma realmente a conseguirmos implementar medidas de circularidade de plástico, entre outras coisas, que permita reduzir a poluição, ou como disseram aqui no chat, que permita reutilizar estes recursos de outra forma. Espero que a ambição que saia deste tratado, depois a União Europeia, através e os seus Estados-membros, ratifiquem rapidamente o tratado, e depois, nesse caso, terá uma implicação direta, e a legislação que seja necessária adaptar terá de ser adaptada para cumprir com o tratado. Mas lá está, estamos numa fase muito preliminar, nós não conseguimos neste momento dizer claramente como é que vai impactar, porque vai depender da ambição do tratado e de como as negociações se concluírem. Daí a problemática, por muitos dos stakeholders, e acredito que até isto também vai referir um bocadinho disto, dos conflitos de interesse que temos visto nas negociações. Claramente que há países que estão a tentar baixar a barra, quando há grupos de países como a Ambition Coalition que estão a tentar pôr a barra o mais alto possível. E só complementando, acho que eu concordo totalmente com o que o Miguel dividiu. O meu ponto de vista é que, em relação à interconexão, né, não sei qual foi a pergunta, a articulação, como o Miguel disse, eu acho que tem a expectativa, acho que é muito difícil que a ambição do tratado seja tão alta quanto as regulações mais ambiciosas que existem hoje no mundo, né? A gente está falando de um tratado sendo negociado por todos os Estados-membros da ONU, então
existe esse risco, né? Enfim, a expectativa de que a ambição não consiga ser tão alta, mas existe uma importância muito grande de existirem governos que estejam entrando para a mesa de negociação com essa experiência já, com essa bagagem e mostrando demonstrando, né, que primeiro é possível ter regulações ambiciosas, quais são os resultados. Então, assim, tanto países que já têm regulações mais ambiciosas, quanto ações voluntárias que dão resultados, que mostram que a transição para uma economia circular é possível e é economicamente viável e positiva, tudo isso é muito importante no processo de convencimento dos outros países que não têm regulações tão ambiciosas para apoiar um tratado ambicioso. Então, assim, talvez o impacto em regulação pós-tratado em países que já têm regulações ambiciosas não seja tão grande, né? Porque talvez a ambição do tratado no final vá ser um pouco mais baixa, mas é absolutamente necessário que esses países estejam liderando, façam parte dos países liderando as negociações. E em relação ao impacto, eu diria que empresas que fazem parte da União Europeia, mas têm uma atuação global, que enfim, é o caso de muitas, né? Com certeza vão sentir um impacto positivo caso um tratado ambicioso seja aprovado, pela questão de harmonização, por exemplo, de definições, harmonização de regulações. Então, empresas que tenham, às vezes, headquarters na União Europeia, então já tem uma regulação mais ambiciosa, mas tem atuação, operação em outros países, com certeza vão sentir um impacto desse tratado. E tinha um último ponto que eu queria fazer, mas eu esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro. Só acrescentar uma coisa também, acho que há dois pontos que poderão entrar na União Europeia, se calhar em termos de sentirmos, não é sentirmos porque eu acho que não é uma coisa que é particularmente visível no dia-a-dia, mas a verdade é que há um fluxo muito grande de produtos derivados do plástico que vem para o sul global a partir da União Europeia e que não há qualquer tipo de controle, porque nós temos na União Europeia, mas depois a jusante não há nos países receptores, e este tratado poderá cortar de vez esta ligação que é prejudicial para o sul global. No norte global nós não sentimos porque, entre aspas, estamos a livrar-nos do que não queremos, mas poderá fazer uma diferença porque teremos que arranjar estratégias para resolver que tudo isto que estava a ser escoado do norte para o sul global, vamos ter que resolver aqui em casa. Tem mais questões. Há aqui um comentário no chat também que diz que na imagem onde se vê poluição, eu também vejo uma enorme recursos não aproveitadas. Esta questão de não ser um resíduo, não ser poluição, mas passar a ser um recurso, é bastante importante. Como é que isto também é visto e está a ser tratado em termos do tratado. Já agora, minha questão. Não sei se quer ir primeiro nesta. Já que falam do reuse várias vezes. Não sei se eu tenho um comentário, mas, enfim, eu concordo, claro. A gente vê embalagens plásticas como sendo descartadas, eles poderiam ser recursos, né? Mas, enfim, acho que o ponto é como se redesenha não só uma melhoria de gerenciamento desse resíduo, mas a forma que ele é colocado no mercado, né? Para que essa imagem não aconteça mais. Sim, só acrescentar. É bastante curioso porque o que nós, lá está, e eu erroneamente designei como poluição no primeiro slide, em Portugal já há excelentes reaproveitamentos do plástico enquanto material, e quando vimos para o sul global, então, tendo em conta a problemática que é para eles no dia-a-dia, nós vemos milhares e milhares de soluções que não são aproveitadas. Nós temos tentado, Portugal aqui também, e aqui só posso falar da questão do Quénia, tem tentado
tem tentado resolver um bocadinho, tem tentado contribuir para a solução. Por exemplo, estamos a contribuir para a capacitação nas zonas costeiras, não só de uma gestão mais apropriada dos recursos, mas também de um curso vocacional para a construção de barcos tradicionais e mobiliário tradicional, através de uma tecnologia que reutiliza o plástico e que esperamos que possa depois ser transmitido para Portugal. Mas sim, é sem dúvida um recurso, e a União Europeia, com toda a política de circularidade que está a tentar desenvolver, sem dúvida já percebeu isso, e cabe-nos agora fazer os outros perceber isso também. E no seguimento temos aqui assim uma questão que diz que portanto, o grande drama dos plásticos resulta da inexistência de estruturas de recolha e tratamento de reciclagem, e a pergunta é como é que o tratado pode apoiar esses países, e estamos a falar, portanto, a se referir aos países do Sul e Ásia que não possuem os meios para usar os recursos, ou seja, como é que é previsto aqui assim o apoio para estes países, em termos do tratado? Eu acho que é uma boa pergunta. Antes de responder essa pergunta, só gostaria de reforçar o ponto que justamente o tema central do tratado não deveria ser só o tema da reciclagem, de apoio à reciclagem, né? Acho que a gente reforçar esse ponto de que deveria ser para ser ambicioso, ele tem que ser um tratado de todo o ciclo de vida do plástico, começando pela redução de plástico colocado no mercado, passando por inovação, como soluções como reuso, redesenho dos plásticos para que eles sejam de reciclabilidade na prática, em escala, e sim, claro, reciclagem e circulação do material como parte dessa estratégia, ou enfim, da solução da economia circular. Sobre o tema de reciclagem e infraestrutura, acho que talvez o Miguel saiba mais sobre esse tema do que eu, mas tem, acho que uma expectativa muito grande, né, de que países do sul global esperem que o tratado inclua eu tô falhando no meu português aqui, eu moro em Londres, então às vezes as palavras não vêm, mas a mobilização de recurso, né, do norte global para o sul global, como parte das regras do tratado, e acho que isso vem muito como aprendizado do Acordo de Paris, né, de outros tratados que têm essas características de que o norte global tem uma responsabilidade histórica maior e o sul global tem uma falta de infraestrutura maior. Então, Miguel, não sei qual é o seu ponto de vista aqui, mas eu sou menos conhecedora desse tema, mas eu imagino que isso vai ser um tema grande, né? Exatamente. Começando, tentando dividir isto um bocadinho, tentando não me alongar muito, concordo plenamente com a primeira afirmação da Thaís. O objetivo deste tratado é ir mais além da questão da reciclagem. A reciclagem é, sem dúvida, muito importante, sem dúvida, a gestão correta de resíduos é fundamental para a circularidade e para o modelo circular que nós queremos aplicar ao plástico. No entanto, a torneira tem que fechar também, porque se continuarmos a despejar plástico para o ambiente, nunca vamos conseguir reciclar tudo o que é necessário. A discussão dos meios de implementação e da mobilização de recursos e do capacity building é realmente uma discussão que vai ser difícil, como é em todos os acordos multilaterais, a transferência de tecnologia é igual. Acho que há uma pequena diferença nos plásticos e na poluição em si, nesta poluição física. É que é mais uma questão de recursos do que de tecnologia. As boas práticas são importantes, as boas práticas que temos, sobretudo na Europa, em termos de gestão de resíduos, são importantes de transmitir, mas toda a gente tem noção que é um processo que demora tempo. Em Portugal, o que temos agora do tratamento normal de reciclagem, se analisarmos com atenção, e isto até foi em conversa com uma empresa que trabalha nesta área, ele notou-me com razão que foi um processo que demorou 25, 30 anos, que teve que começar de educação, para chegar ao ponto que estamos neste momento, que para nós já é o natural reciclar. Aqui no Quênia, por exemplo, não há caixotes de lixo na rua, sequer. Ou seja, ainda há uma necessidade de educação, de nivelar a sociedade, de ultrapassar depois cartéis que existem em quase todos os países da África e da Ásia, cartéis de venda de plástico, de queima de plástico, de monopolização completa deste processo. Portanto, é importante, mas
isto sendo sincero e mais uma vez uma perspectiva pessoal, essa é a última parte do tratado. Nós temos que fazer tudo antes, incluindo, isto foi uma proposta portuguesa na União Europeia, incluindo os legacy plásticos, o plástico que já está no meio ambiente e que é importantíssimo retirar. A parte da reciclagem, temos que ter noção que vai demorar tempo, vai custar bastante dinheiro em termos de infraestruturas, vai ser preciso uma remodelação completa da educação à volta disto nestes países, que em alguns já acontece, cada vez mais os jovens estão a tentar, e o papel dos jovens aqui é fundamental para garantir que esta agenda continua, mas, na minha opinião, não é a questão fundamental deste processo. É muito importante, mas temos primeiro que fechar a torneira. E lá está, aqui a dualidade do fechar a torneira ou reciclar que vemos entre a União Europeia e outros países. Muito obrigada. Temos aqui mais uma questão. A redução da utilização de plásticos leva a que sejam utilizados outros materiais cujo impacto na descarbonização e reciclagem podem não ser conhecidos. Por isso é necessário efetuar análise de ciclo de vida e apostar no ecodesign. Se na Europa já existe esta consciência e sabendo que os países subdesenvolvidos não têm essa vertente, como é que conseguimos evitar esses problemas nesses países através do tratado? É uma excelente pergunta e acho que é a pergunta que nós nos estamos a fazer todos os dias quando olhamos para o documento de opções e tentamos passar agora para o primeiro texto do tratado. Meios de implementação, financiamento apropriado para aplicar depois o tratado, os países que têm capacidade para tal, e aqui infelizmente não incluo Portugal, nós podemos partilhar boas práticas, mas comparando com alguns parceiros europeus e do norte global estamos um bocadinho distantes em questão de poderio financeiro, como sabemos, mas depois temos soluções inovadoras, como recentemente fizemos com Cabo Verde na transformação da dívida em crédito verde, para a aposta no desenvolvimento sustentável, e é isso que precisamos. Acho que evitar os problemas vai demorar a conseguir, nem é bem evitar, é resolvê-los, porque eles já existem, e em parceria, e isto é uma questão muito importante neste momento, que é em parceria, não é dando lições ao Sul Global, mas sim em parceria com o Sul Global temos que conseguir as soluções e aplicar o tratado. E eu vou fazer um ponto rápido aqui sobre... É claro que, assim, quando a gente fala sobre novos materiais, né, a gente pode estar falando de substituição puramente de um material para outro, e eu concordo totalmente. Enfim, qualquer substituição, né, seja por um novo material ou sobre um novo modelo de negócio, todos os impactos têm que ser analisados, né? Mas existem muitos exemplos já, e aí eu vou dar um exemplo do Sul Global. Na América Latina tem um número bem relevante, especialmente na indústria de bebidas, de embalagens reutilizáveis, e que tem uma série de estudos de ciclo de vida que mostram uma redução na utilização de carbono, de uso de água, nesses modelos de negócio que são baseados em reutilização de embalagem, tanto plástica quanto de vidro. Então, eu acho que tem exemplos, não somente na Europa, mas também em outros países, de modelos de negócio que já deixaram o modelo de plástico de uso único como única solução em escala. Então, acho que é difícil ainda uma conexão entre isso e o tratado, né? Acho que isso tem que ser, enfim, tem que fazer parte das negociações, mas acho que a gente tem exemplos aí de outros lugares que já têm implementado modelos que são positivos, não somente na questão de circularidade, mas também em redução de emissões e uso de água. Não sei se há mais alguma questão. Se não, eu deixo aqui uma questão, que é como é que, neste caso, o Pacto e os seus membros podem, de alguma forma, ajudar tanto a delegação portuguesa como também a Fundação Ellen MacArthur a conseguirmos
avançar aqui ou contribuir aqui para um tratado ambicioso e que, nomeadamente, vá de encontro com os objetivos e as metas que o Pacto também já tem. Olha, do meu ponto de vista, assim, tem um ponto que é os pactos, eles já estão fazendo parte já fazem parte desse processo, porque muitas das coisas que são hoje dadas como o ponto de partida, elas só existem como ponto de partida porque muita coisa já aconteceu no espaço fora do espaço voluntário, né? Então, esse entendimento do que é economia circular, esse entendimento do ciclo de vida completo, o Pacto e o Global Commitment, né, a visão é uma visão já que está sendo muito repetida por muitos dos Estados-membros que estão negociando o tratado, e tem os pactos fazem parte dessa história, né? Então, quando se fala sobre, por exemplo, a eliminação de plásticos problemáticos e desnecessários, sobre reuso, sobre temas que já estão sendo trabalhados pelos pactos desde 2018. Né? Então, tem esse papel histórico, acho que é muito importante de ser reforçado. Os pactos eles foram mencionados por algumas delegações publicamente lá em Paris, se eu não me engano, o Reino Unido e o Chile falaram sobre o pacto fazendo parte dessa transição nos seus países. Então, acho que é importante reforçar esse ponto aqui também, que não porque talvez não tenha um papel tão tático agora na negociação, isso não diminui o papel relevante do pacto no contexto geral. E eu convido de novo as empresas que acharem que faz sentido a se juntarem à Business Coalition, que é a voz das empresas mais progressistas nesse processo. Está totalmente alinhado com o High Ambition Coalition, totalmente alinhado com a visão da Ellen MacArthur Foundation, e que é uma coalizão que está trazendo a voz das empresas para o processo do tratado. Então, quem quiser se somar, eu mandei o link aí no chat para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu subscrevo na totalidade do que a Thaís disse, em termos de participação direta tanto dos membros do Pacto como do Pacto em si no processo. São estes os mecanismos, através das coalitions, dos major groups, ou mesmo da submissão direta dos stakeholders, conforme vai estar aberto até 15 de agosto. A nível nacional, a minha resposta vai ser a nível pessoal. A nível institucional, realmente não temos nenhum mecanismo neste momento que abra um bocadinho mais a definição da posição nacional, até porque estamos um bocado constrangidos depois pela necessidade de coordenar com a posição europeia. No mundo ideal, e isto sou eu a falar com os meus 28 anos, no mundo ideal faríamos como o Canadá, que tem uma ronda de consultas informais abertas à comunidade antes da definição da posição nacional, mas isto seria o mundo ideal. Falando na minha vertente de ativista, e lá está, não colando o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem a Task Force que está responsável pela negociação, é isto que eu estou a dizer. A pressão bottom-up é sempre muito importante para a definição de políticas públicas. Estamos a ver processos em Portugal cada vez mais inclusivos, temos a definição do novo Pacto Verde, por exemplo, que está a englobar a sociedade civil e um monte de organizações e de setores, e na poluição eu acho que é o mesmo. Se houver uma pressão bottom-up, necessariamente os responsáveis políticos, e eu acredito que os responsáveis técnicos, com os colegas que aqui estão a nível técnico, tal como eu, muito gostariam de ter o máximo de opiniões possível para realmente sentirmos que no nosso dia-a-dia estamos a defender as posições do nosso país e não só uma franja. Portanto, a pressão bottom-up é muito importante e aproximar-se das decisões governamentais, das instituições que decidem isto e perguntar, podemos contribuir, podemos mandar os nossos inputs, poderia ser importante para contribuir para o processo. Porque lá está isto. Este processo só vai ter resultado se toda a gente estiver incluída. Mesmo sendo intergovernamental, se a indústria, se as organizações não concordarem com o resultado final, depois ele não consegue ser implementado. Bom, muito obrigada. Eu julgo que não temos mais questões,
Bom, julgo que já o facto de estarmos a fazer este webinar e de vos termos trazido junto dos membros do Pacto ajude também não só os nossos membros a conhecer um bocadinho melhor este processo e o que é que está a ser feito, mas também que já agora vos transmita e que depois possam transmitir isso para cima, portanto o interesse e a ambição que os pactos têm também relativamente a este tratado e pronto, vamos também ver o que está a ser feito e vamos tentando acompanhar mais de perto e deixo também aqui assim a nossa total disponibilidade para colaborarmos naquilo que entenderem, tanto com o Miguel e com as instituições com quem o Miguel representa e trabalha, e com a Fundação Ellen MacArthur, como a Thaís já sabe, estamos sempre disponíveis para o que seja necessário. Agradecer a todos, dizer também, antes do final, que este webinar, a gravação deste webinar vai ficar disponível no canal de YouTube da Smart Waste. Portanto, depois, se quiserem, podem rever novamente. E agradecer a presença de todos e agradecer sobretudo a presença dos nossos oradores. Muito obrigada a todos e muito boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde.